Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Vocês pediram, está saindo análise de Diego Tarsia. Já peço pra você, aperta no gostei, manda pra galera, compartilhe, se inscreva. Quem disser que conhece, não vou dizer que é mentira, porque era campeonato argentino. Mas uma boa parte eu sei que não conhece. Então, meta de 5 mil likes aqui neste vídeo. Lances não são melhores momentos, Paulo separou todas as características do jogador, estatísticas, números, posicionamento, absolutamente tudo aqui na análise do contratado Diego Tarsia. Vem para ser titular? Saberemos, Paulo, na tela. Antes de começar, Léo, eu quero só dizer pra galera que, como de costume, nas análises tem o QR Code ali no canto superior esquerdo, enquanto a nossa tela cheia aqui embaixo. Você quer contribuir com qualquer valor, quem é membro aqui do Canto Rubro Negro vai entender um pouco da correria que foi essa análise, porque vai sair, ou já saiu nesse momento que tá no ar, os bastidores, onde a gente traz como foi analisar um jogador em pleno dia de Esporte Clube Vitória, tá? Então, quer contribuir com qualquer piso, análise paulo@gmail.com. E para falar também sobre o jogador aqui, eu vou trazer as características dele primeiro com bola, tá? Então escutem atentamente. E foi muito importante, Léo, falar sobre não ser um highlight, porque vocês não vão ver todas as jogadas terminando da melhor forma possível. A gente vai mostrar aqui primeiro características. A primeira delas é que, todo mundo já sabe, ele é um ponta canhoto que atua pelo lado esquerdo, tá? Ele é um ponta esquerda e é um ponta de muito 1 contra 1, mas principalmente por se tratar de um ponta com pé aberto, geralmente, não é uma regra, mas geralmente os pontas de pé aberto ele tem ali uma facilidade maior de buscar cruzamentos, né, de fazer jogadas em cruzamentos. Então, isso me chamou muita atenção do ponta esquerda Diego. Ele tem ali um potencial de receber essa bola aberta em amplitude, pisando na linha ou muito aberta ali no corredor lateral para buscar cruzamentos para a área. Acho que é uma característica ali que talvez seja a mais marcante do jogo dele, né? Muitas pessoas falaram, né, durante a semana sobre esse potencial dele, e de fato é realmente uma das primeiras características que ele busca do jogo. Dá a opção no corredor lateral, sempre no lado esquerdo. Analisei jogos dele que ele atua na direita também, tá? Pode atuar na direita, já adianta aqui para vocês, mas é uma predominância muito grande no lado esquerdo e sempre com potencial de buscar essa ferramenta, fazendo cruzamento a um toque, fazendo cruzamento conduzindo para o último terço, abrindo margem para poder fazer esse cruzamento na área, participando também de tabela num 2 para poder infiltrar por dentro e gerar esse cruzamento. É uma característica muito forte também do Diego Tarsia, vocês vão observar nesses lances, esse potencial que ele tem de fazer jogada de um 2, ou na esquerda ou na direita agora do jogo que eu peguei, que ele atuou por lá também pra gente entender, mas sempre buscando esse 1-2 para atacar a linha de fundo e buscar o cenário de cruzamento. Eu diria que a jogada de último terço, né, que na maioria das vezes é passe, cruzamento e finalização, a que ele mais busca é de fato esse cruzamento. E aí, quanto mais aberto esse cruzamento é no alto, quanto mais próximo à área, ele faz ainda mais o cruzamento no chão. Então ele tem um pouco desse padrão também. Geralmente, quando ele está distante da área, aberta ali em amplitude, cruzamento no alto. Quando ele está mais próximo, dentro da área ali, infiltrando no último terço, ele faz essas jogadas, né, de cruzamento para trás. Outro ponto que a gente vai trazer aqui também é a busca pelo 1 contra 1. Eu não diria que ele é, né, um ponta extremamente driblador, mas ele vai muito para um contra um e tem sim algum repertório de dribles com corte, né, para a direita, para a esquerda, para mudar a direção, para sair da pressão e buscar associação. Ele é um ponta que associa muito, né, busca muito passe, né, é um ponta mais construtor, lembra um pouco o Ayrton Cantalapeda em algumas questões, que em outras são completamente diferentes, como por exemplo a busca pelo drible. O Ayrton não tem muito esse drible curto, né, não tem muito essa aceleração com bola, enquanto o Diego já tem essa característica e é um potencial jogador a poder fazer essas jogadas. Vai ajudar também no arraste em velocidade, né, no contra-ataque, um jogador que tem um controle de bola, condução com a bola muito rente ao pé, uma característica forte dele, e esse ataque curto às costas da linha. Eu não vi nenhum dos jogos que eu assisti dele, assisti 11 jogos do Diego, nenhum lance dele rompendo as cordas da última linha numa distância muito longa. Como, por exemplo, a gente vai ver o Lucas Silva fazendo, vai ver o Marinho fazendo, por exemplo, eu não vi, mas pode ser também por questão de jogo do Independente. Ele faz desmarque mais curto, em média e curta distância, para poder também atacar as costas da linha adversária. Mais uma vez, deixa o like, se inscreva, compartilhe. Meta de 3 mil likes aqui neste vídeo, Paulo. Vamos lá. Ah, e 200 mil hypar. Vamos lá.
Vamos agora trazer um outro potencial dele, eu acho que isso vai casar perfeitamente com o que o Vitória busca fazer. Primeiro eu trouxe os indicadores de desempenho, as ações dele jogando aberto. Agora eu vou trazer ele jogando por dentro. Por quê? Ele é um ponta que tem uma capacidade muito boa de flutuar no meio espaço. Aquela região, né, que é próxima entre linhas e próxima ao corredor lateral. É a divisa, né, entre essas duas regiões. Esse espaço onde o ponta vem por dentro para ceder o corredor lateral para, perdão da redundância, o lateral esquerdo. Mas agora não falando de corredor, sim de posição. Então é uma característica muito forte dele também. Aí a gente já passa a ver mais essa característica técnica dele, de construção de jogadas, de associação, de construção por dentro. Embora a gente vai observar também em vários lances aqui que ele flutua muito por dentro e além dele poder jogar com centroavante, com meia, com volante no entre linhas, no corredor central, ele também tem muita associação com o ala que joga ao lado dele. Então isso é importante, né? Ele mantém essa interação com o lateral que joga ao lado dele. No caso, como ele é um ponta esquerda, evidentemente que essa interação será com o lateral esquerdo. Então por isso que a gente vai ver várias vezes ele baixando para oferecer linhas de passe para o zagueiro, para o volante e buscando depois o lateral ou o ala com liberdade no corredor. E por que eu falei que isso vai ser muito importante? Porque quem acompanha a análise aqui do contratado, ou melhor, dos jogos do Vitória, vê que a gente trouxe, principalmente contra o Remo e outras dinâmicas de Jair Ventura, que ele utiliza muitos pontas por dentro para que os alas joguem aberto na linha lateral. Então eu vejo ele já fazendo essa dinâmica que o Aitor faz. Acho também que o Diego tem potencial para fazer, porque foi aí também uma das dinâmicas. O Vitória tem buscado muito disso. Jogadores que estão aqui, mas que possuem características e que estão atuando em times que utilizam dinâmicas que o Vitória utiliza. Isso é muito importante para a adaptação. Então olha quantas jogadas dele flutuando no meio, dele conseguindo gerar essa jogada por dentro para poder depois soltar essa bola nos lados para o time verticalizar. Outro ponto também que ele tem é o jogo de costas, para poder jogar um toque, para poder sustentar essa pressão, de novo, temporizando para jogar com o Alan. Então o lateral esquerdo com ele vai ser muito municiado durante a partida, porque realmente é o jogador que ele mais interage em campo, né? É o ala que joga ao seu lado, e ele tem também um pouco desse jogo de costas, de controle de bola. Não é um ponta tão forte fisicamente, vou falar sobre isso daqui a pouco, mas é um ponta que tem essa facilidade de jogar de costas, de controlar a bola para soltar rápido, pela capacidade técnica que ele tem de conseguir fazer essas associações rápidas com o jogo a um toque, por exemplo. Agora ele faz com que esse jogo de costas dele também possa acontecer. Claro, quando ele pega defensores mais fortes fisicamente e com mais estatura do que ele tende a sofrer mais. Ele tende a sustentar muito menos esse jogo, mas quando for preciso, momento de velocidade, habilidade, ele vai conseguir também fazer essa parede como ele está fazendo agora, para poder soltar de primeira com poucos toques para fugir do embate físico e já acelerar uma bola. E aqui a gente já tem a fase defensiva, hein? Vamos que vamos, Paulo. Trazendo agora os aspectos defensivos, me surpreendi bastante também com a parte defensiva dele, um jogador com muita intensidade para fazer a pressão pós-perda, não tanto para outros contextos da fase defensiva, mas para pressionar ali a zona da bola quando o time perde a posse de bola. Ele tem uma capacidade muito boa de conseguir fazer esses saltos para encurtar a distância no adversário, com velocidade, com agressividade, com muita presença física também para poder vencer esses duelos, e aí através disso, esse fechamento do espaço que ele tem, ele consegue através da velocidade. A maioria dos desarmes dele, de recuperação de posse de bola, a gente vai trazer até aqui que ele tem um número de recuperação de bola até interessante para a posição, mas a maioria dessas jogadas é através da velocidade. Quem acompanha também a Casanave vê que eu sempre trago aqui que não existe somente uma forma de você desarmar. Você pode desarmar através da força, pode desarmar através da velocidade, através da agilidade que não está associada à velocidade, através da sua leitura do campo, através da sua inteligência tática. Então tem várias formas de você desarmar, e a dele, a maioria delas é através da velocidade, antecipando o adversário, fechando o espaço interno, se apresentando ali como elemento de surpresa. Então ele contribui na fase defensiva, recompõe ali para poder acompanhar o lateral. Inclusive a gente vai trazer daqui a pouco nesse vídeo ainda que ele chega a fechar a linha de 5 no Independente, tá? Independente variava para a linha de 5 e muitas vezes era ele que fechava uma linha de 5 pelo corredor lateral esquerdo para fazer um 5-4-1, um 5-3-2. Independente atacava no 4-3-3, ele jogava aberto nessa linha de 3, mas ele pode também fazer essa recomposição por dentro, acompanhando
o ponta ou o lateral adversário, puxando esses contragolpes após essas ações defensivas, mas também, como a gente está observando agora, pode ser esse cara para fechar momentaneamente numa linha de 5 e contribuir junto com o lateral. Teve alguns jogos também, que eu já posso trazer para você também como spoiler, que ele termina a partida como um ala de fato. Não só como um ponta que ajuda o lateral, mas como um lateral, de fato, ou um ala no sistema de 3 zagueiros e tal. Então, um ponto positivo dele aqui, esse lance, essas duas ações defensivas vieram dessa característica. Percebi que quando ele faz isso, ele sofre muito, né, no jogo aéreo, porque não é um atacante tão alto e tampouco um atacante de muita impulsão, mas é um cara voluntarioso, eu diria. Não acho que a fase defensiva é o principal ponto do seu futebol, mas com base nesses vídeos aqui dos 11 jogos que eu assisti, vocês estão observando, dá pra ver que ele é um cara comprometido, né? Nem todos os pontas serão pontas, né, onde realmente a fase defensiva vai ser um dos seus principais fortes, mas todo ponta precisa ter um mínimo de comprometimento, né? Na verdade, todo jogador precisa ter, e esse comprometimento ele tem, principalmente em distância curta e em distância média, onde ele precisa de 5 metros para chegar na bola, 10 metros, 15 metros para chegar na bola, ele tem uma velocidade interessante para poder ajudar nessas questões. Perfeito, agora vamos para as imagens, comparação do mapa de calor. Paulo ainda vai trazer características negativas, se ele traria ou não. Diego contra Canta La Pedra e Diego contra Lucas Silva, ponta do Vitória. Exatamente, contra a Canta La Pedra aqui dá pra ver que desses, o Diego é o que tem mais presença diária, né, desses dois, Lucas Silva no caso, claro, pegando o trabalho de Lucas Silva lá no Ceú, já que quando a gente estava gravando isso aqui, ele não estreou pelo Vitória ainda, né? E o Diego Tazia tem essa presença de fato ali dentro da área. O Aito tem um pouquinho mais na fase defensiva, mas porque ele jogou no Vitória que marcava em bloco baixo. E muitas vezes, Independente não marcava em bloco baixo lá no Campeonato Argentino, principalmente com as equipes mais inferiores da liga. Então, era normal que ele não tivesse também tanta presença assim, mas vocês estão observando que é um ponto que de fato flutua muito de fora para dentro. Pode ser de fato esse cara que joga ali no meio espaço, no entre linhas, não necessariamente aberto. Aberto ele tem características, eu gosto muito do potencial que ele tem nos cruzamentos, principalmente em jogar com centroavante de estatura, seja ali um Pedro Henrique em alguns contextos de jogo, seja de repente o Derek Lacerda, caso feche com Vitória, acho que seria ali interessante para isso. Números Perfeito. dele agora, 39 jogos, 23 jogos como titular na temporada, média de 22 passes por jogo, 72% de aproveitamento, poderia estar um pouco maior aqui, passar pelo menos 75%, mas não está tão abaixo da média para ponta. 15 passes decisivos, né, na temporada, 42 chutes, 34% de aproveitamento. Ele é um cara que, até vocês viram ali, quando ele flutua por dentro, finaliza fora da área, só que eu acho que quando ele joga no lado esquerdo, ele finaliza muito menos quando ele joga no lado direito. Não estou dizendo que ele é melhor na direita. Acho que na esquerda ele entrega mais elementos porque ele está mais habituado, porque joga lá mais tempo, né? Formou-se no futebol profissional dessa forma. Mas na direita ele cria mais cenário de finalização por questão de lado, né? Ele puxa para dentro e tem um ângulo maior. Na esquerda, quando ele joga muito aberto, não tem como ele finalizar, né? Ele vai puxar para dentro, está direito, fora da área. É muito raro. Então, 42 apenas com 34% de aproveitamento. Dribles por jogo, 3,6 tentado, média de 42%, ou seja, retificando que é um lateral, ou melhor, um ponta de enfrentamento, tenta aí quase 4 dribles por jogo, uma média ok, principalmente para um cara que foi titular apenas 23 jogos e não jogou 90 minutos com tanta frequência. Bolas recuperadas por jogo, 4,8, bom, e perda da posse de bola, 10,5, ali o mapa de calor dele também, bem concentrado lá do esquerdo. E aí, com relação a Aitor, ele ganha em algumas estatísticas, né? Peguei o número de Aitor e aí ficou interessante porque ambos não tiveram assim um turno ou 2 turnos inteiros no campeonato, né? Aitor chegou no segundo, jogou ali cerca de 17, 19 jogos, enquanto ele também disputou, acho que foi 16 ou 18 jogos no campeonato argentino, então meio que ficou nivelado. Claro que Aitor foi mais titular e evidentemente teve mais ações, mas ele também teve ali basicamente a mesma faixa, lembrando que aqui é a Liga Argentina só, né? Não são a temporada de todos com todos os campeonatos. Trazendo a primeira parte defensiva, né? Interceptações igual, desarmes quase o dobro para o Diego, driblado, aí ele é driblado menos do que o Aitor é driblado, acho que pela intensidade dele ser maior que a intensidade que o Aitor coloca no jogo. Cortes 0,5 para Aitor, acho que também um pouco de questão de estatura também. Chute bloqueado, né? Aitor bloqueia mais. E aqui um pouco da fase ofensiva, já que gols e assistências vai ficar ali muito próximo, né, na temporada deles, e a gente sabe que Aitor teve números melhores, né, na Série A. Dribles certos por jogo, 30% na Liga Argentina, tá? Contra 31, basicamente ali um empate técnico. Duelos ganho pelo chão, aí a gente tem
o Diego com mais duelos vencidos, mas a média, ali em eficiência, praticamente também igual. Duelos aéreos ganho, ele ganha mais do que o Aiton, né? O Aiton também não é um jogador tão forte, então o número dos dois está nivelado por baixo. Perda da posse de bola, ele perdeu menos bola no campeonato argentino do que Aiton perdeu na Série A, e aí faltas cometidas e sofridas, ambos aí iguais, Léo. Paulo, pontos negativos do atleta, enquanto a gente roda de novo a análise. Vamos lá, primeiro ponto negativo do jogador, como muitos canhotos sofrem, né, é um jogador com pouca utilização do pé direito para definição de jogadas. Quando eu falo definição, eu estou me referindo a passes em distâncias maiores, a cruzamentos, a finalizações. Então é um ponta canhoto, de fato, que utiliza muito o pé dominante, mas não tem assim tanta intimidade com o pé não dominante, a não ser que seja para domínio, condução, jogadas e ações mais curtas com a bola, e aí a gente sabe que é mais fácil de você manter a ambidestria. Outro ponto que eu trouxe aqui é o duelo aéreo, jogador ali que não agrega tanto no duelo aéreo ofensivo quanto no duelo aéreo defensivo. E falando agora de uma parte um pouco mais aprofundada do que eu identifiquei do futebol dele, é que ele perde muita bola em alguns contextos de jogo por valorizar demais a posse. Tem momentos que ele tem situações onde ele sabe que ele tem um bom controle de bola, mas não é porque ele tem um bom controle de bola que ele tem que segurar demais. E num time como o Vitória, que vai jogar em transição contra-ataque a todo momento, acho que isso pode ser um problema em algumas fases do jogo. A gente ficar tentando acelerar, ou muitas vezes controlar demais, e como o Vitória vai ter que sair em velocidade, poucos toques na bola, muitas das vezes, por exemplo, contra o Palmeiras, a tendência é que a gente tem que ter 3, 4 toques para estar no gol do Palmeiras. Então, muitas vezes, talvez, controlar esse jogo demais pode ser um problema. É benéfico em jogos que tá batendo e voltando, sim, mas em jogos que a gente precisa acelerar, como o Léo gosta, né, da filosofia de ataque direto, jogo vertical, precisa ter um pouco mais de velocidade nos movimentos, um pouco mais de velocidade com a bola no pé, e isso foi um problema que eu identifiquei dele, de tentar sustentar, controlar um pouco demais, passar o pé por cima da bola, sabe, sofreu contato demais, em vez de já soltar para poder se antecipar numa jogada, então foi um ponto que me chamou a atenção. E o outro também, que eu senti muito falta dele em dois aspectos. Primeiro, a parte física dele no segundo tempo, vi uma queda considerável na parte física. Acho que o Vitória vai ter que fazer um trabalho de adaptação nele para que ele suporte um pouco mais o segundo tempo. Não é uma gravidade disso, até porque a posição que mais substitui hoje no futebol é a posição de beirada. Então, dificilmente o beirada termina 90 minutos. Mas é importante para ele não ter ali até de um jogo para o outro uma perda da carga energética tão grande assim e sofra mais com a recuperação do que os demais. É um primeiro ponto, principalmente no futebol brasileiro, que o argentino é pegado, mas o nosso tem velocidade, tem pegada, tem tudo. E acho que é um ponto que ele pode melhorar. E a finalização. Sinto muita falta dele em vários momentos de buscar mais essa finalização para ele. É um cara que tem potencial de finalização a longa distância. Não é um ponta que finaliza tanto chapado, né? Ele gosta mais de chutar com força, peito de pé. Acho que ele poderia criar mais jogadas como essa para ele e se apresentar mais na área, fechar ali a área de uma forma onde ele consiga também definir mais jogadas. 1 milhão, Vitória pagando R$1 milhão por 5% do passe. Traria ou não traria? Traria, eu gostei das características dele, principalmente porque eu traria, porque acho que é uma aposta para composição de elenco. Né? Acho que eu não espero que o Diego chegue para vestir a camisa 11, ser titular e decidir quarta a domingo. Pode acontecer porque ele é um garoto jovem e dentro das características que a gente trouxe aqui, casa muito com o que o Vitória faz. Pode acontecer, mas essa não é a minha expectativa primária. Talvez secundária, talvez, mas primária não. Primária é um cara que chega para resolver. E aí, a gente sabe que o Jair Ventura gosta muito do Aiton. Ele gosta das características do Aiton. Ele gosta de um ponta esquerdo que seja canhoto. Então, com o Aiton oscilando muito nessa temporada, se Jair Ventura quiser manter essa estratégia, a gente já tem outro jogador. Porque imagine se para Jair Ventura fosse fundamental essa estrutura lá do esquerdo e Aiton tivesse mal. A gente não teria outra solução, porque não teria ninguém com essa característica próxima, e ele já tem um pouco dessa característica próxima ao Aiton, então acho interessante. A gente tem ali um Lucas Silva e um Oswaldo, querendo ou não, que são jogadores, em tese, de arraste, velocidade, de ir pra cima num contra um, mas agora a gente também tem dois outros pontas canhotos que são semelhantes, mas se um não tiver bem e a gente precisar manter o que está sendo feito e só colocar um cara que esteja melhor no dia, mas não mudar a característica, a gente ganhou isso. A gente não tinha antes, porque Mateuzinho não faz o que Aiton faz na esquerda, e eu também acho que Diego não vai fazer muitas coisas que Aiton faz, mas só em pegar aberto, em poder atacar o espaço nas costas, em poder flutuar por dentro para associar com o lateral, só isso aí que ambos fazem já pode ser uma alternativa interessante para a Série A, então é uma contratação que eu faria assim, né?
Perfeito, quero saber a sua opinião, comente aí bastante. Viu até aqui, Paulo? O que a galera comenta, a galera que viu até o final? Comenta aí, Diego será a revelação do Brasileirão. Revelação, tá? Revelação. 22 anos, nunca saiu da Argentina, 2 anos de profissional, ainda é revelação. É sub-23, irmão. Então, vai ser a revelação do Brasileirão mais uma vez. Você quer contribuir, ó, tá aqui o QR Code, cadê? Aqui. Análise de Paulo, @gmail.com. Quem viu a saga da montagem dessa análise em pleno percurso até Feira de Santana, sabe que a analista de vocês merece. Tamo junto. É isso, galera. Tamo junto. Um abraço. Deixa o like. Meta de 3 mil likes aqui. 200 mil hypar. Valeu, galera. Um abraço. Fui. Comente bastante, hein? Valeu!